Meu nome é Luciana, sou psicóloga no Espaço Humanamundi, é um espaço clínica de saúde e autoconsciência. E hoje nós viemos aqui exatamente para falar sobre os bastidores da saúde mental, né? A gente ouve muito pouco falar sobre isso, mas eu e o Dr. Everton Crivellaro, não podemos errar o nome, porque às vezes eu erro o nome, eu tenho um problema sério com isso, mas a gente consegue, né, dar conta de tudo isso, porque a gente quer exatamente trazer um assunto que é extremamente sério, a gente precisa entender como esses bastidores funcionam, e eu acho que a gente também tem que colocar um pouquinho mais de leveza para a gente poder falar sobre isso, inclusive. Então, o Dr. Everton é psiquiatra na Humanamundi, psiquiatra no CAPS-AD. Nós temos a honra de tê-lo conosco. Ele nos ajuda muito em todos os nossos processos, inclusive nos nossos processos de setting terapêutico, né, Everton? A gente trabalha junto nesse sentido de atender os nossos clientes, pacientes, né, para falar sobre um assunto que é tão complicado e é tão difícil, que é o álcool e drogas, né? Mas nós vamos falar um pouquinho, enquanto médico psiquiatra, a gente queria saber como que você está vivendo nesse momento de Covid-19, nesse momento de confinamento, como que você está vivendo, como que é o seu dia a dia lá no CAPS-AD. Bom, Luciana, agradecer aqui o convite, né, para poder estar fazendo esse bate-papo aqui nosso, explicando aí para os nossos pacientes um pouco, né, sobre saúde mental. Que refere a essa pergunta que você me fez, lá no CAPS a gente tem um esquema muito importante, interessante, que contribui para a gente ter uma visão melhor de quem pode ter algum tipo de problema de saúde. E com isso a gente consegue fazer um encaminhamento rápido para o paciente, né, nesse momento de pandemia. A gente tem um esquema muito interessante de uma triagem dos pacientes que chegam até o CAPS, pensando na questão agora, né, do Covid, da pandemia. E ficam os funcionários lá fora com rodízio de toda a equipe, né, revezando os funcionários que ficam fora do CAPS, na entrada do CAPS. A gente faz algumas perguntas básicas no que concerne a síndromes gripais, né, que seria se está com febre, alguma dor pelo corpo, nariz escorrendo, tosse, dor de garganta, os principais, né, de um quadro gripal. Se a pessoa relata que tem algum desses sintomas, ou a pessoa, o paciente ou o seu familiar, a gente chama alguém da equipe médica, nós chamamos alguém da equipe médica, na qual eu faço parte também lá, mas temos clínicos gerais, não só psiquiatra, né? Mas nós chamamos alguém da equipe médica para avaliar se é um caso para triagem, né, dentro do CAPS, para aguardar uma avaliação, ou se já estamos a fazer um isolamento no celular, né? Afinal de contas, a gente não consegue diferenciar um quadro gripal de uma gripe comum do Covid, de fato, principalmente no início dos sintomas. Então, a gente orienta, de fato, que a pessoa fique isolada no celular integralmente, que realmente não saia de fato. E se ela tiver algum sintoma mais grave, uma sensação de falta de ar muito grande, ou dores pelo corpo, dificuldade para respirar, a gente já faz uma avaliação também com uma triagem, claro que toda a equipe paramentada, no caso médico, né, e a gente faz um contato com o serviço de saúde para ser encaminhado para uma melhor avaliação, porque a gente não tem um recurso de algum tipo de exame lá no CAPS, mas está sendo feito dessa forma. E o CAPS está funcionando de uma maneira extremamente reduzida. Os grupos, né, que nós tínhamos lá no CAPS, eles estão cancelados justamente para evitar aglomerações, né? Nós estamos fazendo atendimentos individuais de médicos e outros profissionais da equipe, né? Quando o paciente falta, a gente faz uma busca desse paciente, seja por ligação telefônica. Em alguns casos que a gente sabe que existe uma possibilidade do paciente complicar, a gente faz uma busca ativa até com visita domiciliar, né? Tudo para prevenir que haja uma recaída. Afinal de contas, apesar de estamos falando de uso de substâncias, mas tem as diversas comorbidades, a questão psíquica em si, que não envolve só o consumo ou não de substâncias, né? Então a gente tem que evitar que se tenha uma recaída do uso
e alguns pacientes que têm algum tipo de patologia associada, né, alguma doença associada, a gente tem que evitar que essa doença tenha uma recaída. Então, a gente faz esse trabalho aí nesse momento, agora que está tendo o Covid, né? Eu percebo muito em consultório, através até dos nossos clientes, né, quando a gente fala de clínica integrativa, que nada mais é, né? Então, eu tenho um cliente que passa comigo dentro do setting terapêutico, ele passa com você, que é o nosso cliente comum na psiquiatria, e ele também passa pela clínica integrativa quando a gente pega a nutrição, quando a gente vai falar da fisioterapia, né, que muitos precisam, até por conta de comorbidades adquiridas através do uso da droga, quando a gente vai falar de pulmão, né, vai falar de um enfisema, né, que o crack ele detona tanto, né, esses alvéolos pulmonares. E aí, dentro da clínica integrativa, a gente entende o sofrimento também daquele que é considerado codependente familiar. Como que você está percebendo nesse momento de confinamento, inclusive, né? Como que esse codependente familiar ele está dando conta desse dia a dia, dessa nova rotina, de estar realmente muito próximo desse ente querido, né? E que está muitas vezes em abstinência e sofrendo também com esse corpo, não só com a mente, mas com esse corpo. Como que você percebe a família hoje? Excelente pergunta, então, Luciana, aquilo que você falou sobre a codependência. O que a gente percebe, né? Quando a gente tem o auxílio presencial, e aí a gente vê a importância da Humanamundi, equipe multidisciplinar com várias pessoas apoiando, né? Seja nutrição ou outros profissionais com meditação, yoga, exercícios para atividade, de uma forma geral, além do psiquiatra, psicólogo, é uma equipe multiprofissional, né? Podendo ajudar o paciente. Quando você tem essa liberdade do ir e vir, e a pessoa da codependência tendo que ficar no convívio íntimo lá com o seu familiar ou a própria pessoa mesmo, a gente percebe que algumas questões são exaltadas, né? As relações ficam mais exacerbadas. E aí a gente entende a importância da questão desses atendimentos que a gente tem feito, né? Do atendimento por vídeo, para alguns pacientes que há essa possibilidade. E também atendimento, no caso, com outros profissionais também, né? Não só a questão psiquiátrica ou psicológica, a saúde como um todo, né? O biopsicossocial, espiritual, né? Que a gente considera que seja uma saúde ideal integral e a gente consegue ajudar de fato o paciente. O que você está falando, doutor Everton, é exatamente sobre a necessidade hoje, né? Que a gente percebe e é tão importante, que é a questão da telemedicina, por exemplo. Né? Então, a telemedicina, neste momento de confinamento, ela está ajudando muito no sentido de que os profissionais multidisciplinares podem trabalhar essa saúde integral com seus pacientes, né, sem que ele perca aquilo que a gente chama do fio da meada. Então, se eu sou um dependente químico, eu tomo, né, os meus antipsicóticos, os meus remédios controlados, por exemplo, para poder dar conta dessa comorbidade, então, como que é isso? Se eu não tivesse essa condição da telemedicina para poder integrar tudo isso e eu continuar me sentindo acolhido, porque é isso, né? Assim, essa questão da liberdade, do ir e vir, porque por mais que a gente não pense muito nisso, mas essa liberdade do ir e vir é muito importante, né? Como também é importante a gente pensar nesse confinamento que a própria droga traz, né? Que é esse confinamento que às vezes eles falam, poxa, mas do que você está falando, né? Eu estou confinado para sempre. Eu sempre estive confinado, né? De que liberdade é essa que vocês estão falando? Como que você percebe isso com os seus pacientes? É exatamente isso que você está falando, né? Qual que é essa liberdade que a gente diz, né? Que tipo de confinamento que eu tenho? Então, muitas vezes os doentes, né, da saúde mental, de uma forma geral, já se sentem confinados no seu próprio corpo e na sua própria mente no que concerne a própria doença em si, né? Então, ter que conviver com aquilo, muitas vezes existe o estigma social, estigma pessoal, estigma familiar, e conviver com aquilo é muito difícil. Mesmo a gente sabendo que com as terapêuticas que temos, né, seja medicamentosas ou outras terapêuticas que temos na humana, que a gente alivia muito o sofrimento psíquico, mental, espiritual,
corporal, a gente alivia muito, a gente sabe disso, mas existe toda essa questão do próprio confinamento dentro de si, por conta dessas questões que a gente falou, né, dos estigmas, né? E aí, no momento que tem da questão do próprio confinamento, como é que fica essa questão, né? Eu tenho percebido que tem gerado mais ansiedade, mais angústia, medo, e aí que você falou da importância da telemedicina para não cancelarmos os atendimentos, né? A gente tem um link, um acesso, algo que eles possam estar nos contactuando, né? E não só a telemedicina, né, para se estender para todos os profissionais, o teleatendimento, né? Acho que nesse momento está sendo fundamental, porque senão eles ficariam sem, de fato, nenhum tipo de acesso, né, aos profissionais, porque uma vez que a gente não pode estar em espaço com aglomerações, e a maioria dos espaços que nós temos, no caso da Humana Mundi, a gente tem um espaço que a gente teria o atendimento com várias pessoas estando juntos, e nesse momento nós não poderíamos estar fazendo esse tipo de atendimento, aí como que fica meu paciente, né? Então, percebendo essa angústia, essa ansiedade, esse medo, plausível para o momento, claro, todos nós estamos vivendo, mas para uma pessoa que já vem num adoecimento e com estigma social muito importante, esse contato que a gente tem, esse acesso mais facilitado, ajuda aí muito, né? Você sabe que em consultório, a gente percebe muito essa questão, né, da saúde mental. Não estamos falando aqui sobre um transtorno de ansiedade, um transtorno de depressão maior, não, a gente está falando sobre uma questão que vai assombrando, né? Eles usam mesmo esse termo, assim, essa angústia me assombra, né? Essa falta de ar me assombra, porque às vezes eu tenho essa sensação de que eu vou morrer, e que também nunca foi diagnosticado com uma síndrome do pânico, por exemplo. Então, essa incerteza, e aí essa incerteza, esses assombros, acaba trazendo uma infelicidade. Então, muitos que estão em tratamento, que veem numa progressão, né, porque ele precisa entender não só o que ele está passando, mas também entender a doença, né, o que aquilo está querendo dizer e por que ele passa por aquilo. Ele pede ajuda no sentido de que alivie, por favor, tire de mim esse sintoma que eu sinto no corpo, né? Então, isso a gente convive dia a dia dentro do setting terapêutico, quando a pessoa ela pede para realmente, como se fosse um conto de fadas, né? Tire de mim, me alivie essa dor que eu sinto no meu corpo, né? Eu não quero mais esses pensamentos repetitivos de morte, por exemplo, né? E eu preciso voltar a acreditar em Deus. Então, é claro, falando aqui de uma forma laica, né, não religiosa, mas esse religar, essa conexão também com suas crenças, né, com a fé, e é por isso que é tão importante o trabalho integrativo. E a Humana Mundi tem isso, né, para oferecer, porque faz parte do DNA, né, a gente une todas essas possibilidades, reforçando aquilo que você disse, né, exatamente tratar o ser humano corpo, mente e alma, de uma forma biopsicossocial, né? E agora, nesse momento de confinamento, que virou coletivo, né? Porque enquanto eles estão num confinamento, que eles falam, não, eu sempre fui confinado, eu nunca tive liberdade, mas o ir e vir acaba dando uma liberdade, né, de certa forma, e aí, como que é isso, né? E agora eles olham e falam, tá bom, quando essas portas se abrirem, quer dizer que posso fazer o quê com essa liberdade? Que eles estão começando a olhar, que é esse olhar para dentro. Então, eles estão começando a olhar para dentro, deixando necessariamente de olhar para a doença. Então, o setting terapêutico, eles vêm com uma outra forma de pensamento mesmo. Eles estão falando de uma outra forma, eles estão querendo outras respostas. E isso, de uma forma ou outra, é um lado positivo que a gente está vivendo enquanto setting pelo Covid, porque o confinamento está levando a possibilidade de eles pensarem realmente no que é viver, né? Onde antes era sempre o pensamento no que é morrer. Então, a gente falando aqui também um pouquinho sobre essa questão da vida e da morte, que vem para a gente todos os dias, né? Então, enquanto psicóloga, e eu acho que você, enquanto psiquiatra, e os casos que a gente acompanha juntos, elas estão bem juntas ali, né? Essa questão de vida e morte. E o confinamento traz essa angústia, né? Mas eles olhando para dentro, tá também percebendo que eles podem ter essa liberdade.
Então, foi um grande prazer estar com você hoje aqui. Nós temos outros assuntos para falar desse bastidor, né, da saúde mental. Então, vamos gravar outros vídeos, né, doutor Everton? E aí, a gente pede que vocês nos acompanhem, que vocês curtam o nosso canal Humana Mundi, estejam conosco, para continuar sabendo o que acontece nos bastidores da saúde mental. Muito obrigada, doutor Everton. Gostaria de agradecer também essa nossa conversa. Acho que é muito importante que outras venham, que essa seja só o início, né? Tudo que você falou, acho que a Humana Mundi tem uma opção muito grande de terapêuticas, né? Para a gente não pensar só a questão médica e remédio, que é o que eu gosto, que eu acho que o ser humano é uma coisa integral, não é só tomar remédio e melhora. Quando a gente vê o que aparece dos sintomas, é uma parte da doença que está se manifestando, que é a parte química, porém a gente não pode esquecer como é que essa pessoa, esse paciente se nutre, o que ele faz para se prevenir, como é que está a questão psíquica dele mesmo, dele, do seu autoconhecimento, o que ele sente, o que ele pensa, dele com ele mesmo, dele com o meio, né? E aí que a gente vê essa parte importante da Humana Mundi, de não só médico e remédio. Não estou querendo dizer com isso, longe disso, porque eu fiz medicina, sou psiquiatra, amo o que eu faço, mas eu sei que não é só essa parte, não adianta. Aliás, considerando também a parte espiritual, né? Quando a gente fala de espiritual, as pessoas acham que tem a ver com estar ligado a alguma religião, mas tem a ver com o transcendente, aquilo que você acredita. Então a gente pode entender até como um ateu que tenha essa parte espiritual exacerbada, seja na crença que ele tem. Se for na motivação dele do dia a dia de confiar no ser humano, isso tem a ver com a espiritualidade, com o lado espiritual dele. Não tem a ver com acreditar que existe algo, não, né? Então a gente percebe esse lado também que é importante e que está presente também nos profissionais lá nas terapêuticas que a gente tem lá na Humana Mundi, isso é muito importante, né? E nesse momento aí, como você disse, a pessoa para de dar uma visão para a doença e sim para o viver, né? Essa que acho que é a ideia do momento, o que eu posso, no momento de hoje, o que eu posso fazer para transformar minha pessoa, transformar minhas relações. No momento que eu estou, não posso mais sair, eu tenho essa minha liberdade tolhida. A despeito do tratamento que eu fazia, eu consegui ir para a padaria a hora que eu quisesse, eu consegui ir para o shopping a hora que eu quisesse, eu conseguia me programar para ir num show. E aí, todas as coisas que eu gosto hoje eu não posso fazer. Então, eu tenho que olhar mais para mim, me enxergar e redescobrir, ressignificar várias coisas e entender que é possível conseguir novos objetivos, né? Usar a criatividade, estar à disposição realmente para olhar para tudo isso que está acontecendo. Então, eu acho que a gente tem que estar à disposição. E é o que nós fazemos, né? Nós estamos, eu e você, à disposição de algo maior, que é olhar sem julgamento, né? Com critérios muito respeitosos, diante do nosso cliente paciente, e é isso que realmente nos move. Então, agradecendo mais uma vez por esse momento, e logo, logo estaremos juntos de novo falando sobre outros assuntos, né, que diz respeito aos bastidores da saúde mental. Gratidão. Com certeza. Gratidão. Temos muita coisa para falar. Ótimo.